Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Professor Éder na área mais uma vez, hoje para falar um pouquinho sobre esse mundo multipolar, né? Essa nova ordem mundial que tem regido nossos dias atualmente. Falar um pouquinho também sobre globalização. Primeiramente eu preciso entender que o período histórico que nós estamos trabalhando, ele acontece depois do mundo bipolar, logo depois da Guerra Fria, em que nós tínhamos aí duas correntes ideológicas, a União Soviética e os Estados Unidos. Logo após o fim da União Soviética, os Estados Unidos acabam saindo aí como o único polo de poder, né? Por isso que alguns estudiosos consideram aí unipolar. Porém, juntamente com os Estados Unidos, outros polos de influência, de economia começam a surgir. Nós temos aí a União Europeia, principalmente os países da Europa Ocidental, e nós temos também o Japão. Porém, ela não é tripolar, né? Ela é multipolar, porque nós temos aí os países que têm uma influência secundária, que a gente vai chamar aí de países emergentes, em que a China aparece, Brasil aparece, enfim, a Rússia, a Índia e tantos outros que têm uma influência secundária. Primeiramente, eu preciso entender que os Estados Unidos é o único que tem influência social, cultural, econômica, militar. A gente tem aí a União Europeia, principalmente depois da constituição do bloco União Europeia, em que os países começam a criar aí um grande bloco econômico, o primeiro da atualidade, que daí começa a criar primeiramente o Benelux, que eram 3 países, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Depois, outros países entram, né, que fazem a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Depois aí formam a Comunidade Econômica Europeia e finalmente aí nos anos 90 a União Europeia. E depois da União Europeia formada, a gente tem aí o marco da União Europeia, que é a União Monetária, quando eles constituem no final dos anos 90 o euro, e aí logo no finalzinho aí também, no início dos anos 2000, a gente tem a efetivação do euro como moeda única da União Europeia. Como Japão, a gente deve citar, né, a era Meiji, que trabalhou aí a questão da estrutura educacional, capacitando a mão de obra que já existia no país. A gente tem também a criação dos aibatsus, né, que eram indústrias que eram colocadas nas mãos de algumas famílias tradicionais, e também aí em busca de novos territórios, principalmente para garantir a fonte mineral, né, para garantir o carvão, para garantir o ferro, e assim a era Meiji fez com que o Japão evoluísse. Mas a gente tem aí também o Plano Colombo, logo após a Segunda Guerra Mundial, com o Japão totalmente destruído. Os Estados Unidos ficou muito preocupado, ou seja, o mesmo país que destruiu eles ficou muito preocupado com a expansão da União Soviética e do socialismo para o Japão. Então, os Estados Unidos vai lá, investe na reconstituição do Japão, e como eles já tinham uma mão de obra super qualificada, a economia deles acabaram crescendo muito. Já a China, nós devemos citar que com Mao Tse-tung no poder, a China ficou toda estruturada no modelo comunista, né, no modelo socialista. Com a morte dele, então, a gente teve uma nova reestruturação e uma modernização da China. E hoje eles adotam um modelo que a gente chama de um país, dois sistemas, em que a gente tem o social, que a gente tem, por exemplo, a estrutura pública do país, a gente tem voltado ao comunismo. Agora, a questão industrial, questão de vendas e trocas, o comércio externo, aí a gente tem mais voltados ao capitalismo, principalmente na figura das zonas econômicas especiais. É justamente essas áreas de influência que nós chamamos de mundo multipolar, que vão dar essa nova configuração de globalização que nós conhecemos. Um mundo cada vez mais curto, em que nós temos aí áreas de influência, liberdade de fluxos de comércio, de pessoas, de serviços, de capitais, e cada vez mais está acelerando, e a ideia é que acelere cada vez mais, beleza? Eu espero que você se dê aí bem nessa prova. É claro que cada um desses itens nós poderíamos citar mais de muitos e muitos minutos aqui no canal falando, um vídeo específico para cada um, mas eu fiz esse rapidão aí para te ajudar aí na tua provinha, no seu concurso que você vai fazer, beleza? Se você não seguiu
nosso canal aqui, segue, se inscreva, curta, ative o sininho, aquelas coisinhas que a gente faz, beleza? Beijo no coração.